Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo do canal Tato Paulino. Se gostarem do estudo, ao final, comentem, compartilhem, ativem o sininho e se inscrevam. Hoje eu gostaria de estar tratando de um assunto que é muito relevante em nossos dias, que é o seguinte: vocês já repararam que sempre que nós erramos, que o ser humano peca, que o ser humano falha em algo, ele sempre coloca a culpa em alguém ou em alguma circunstância? Na verdade, nós nunca colocamos a culpa em nós mesmos. Nós sempre procuramos uma muleta para nos apoiar, para dizer, olha, eu errei por isso ou eu errei por aquilo. E isto já vem desde o começo. Quando Deus cria Adão e Eva, o que acontece ao cometer o pecado? Quando Deus fala para Adão e para Eva não comerem do fruto proibido e eles comem, o que acontece quando são descobertos? Quando Deus chega em Adão e fala, Adão, por que você comeu do fruto que eu proibi? A primeira coisa que ele faz é, Senhor, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Ou seja, ele transfere a culpa não só para a mulher, mas também para Deus, porque foi Deus quem fez a mulher. Então a culpa não era dele. Da mesma maneira, quando Deus pergunta a Eva por que ela fez aquilo, a primeira coisa que ela diz é, a culpa é da serpente. Ou seja, isso acontece até os dias de hoje, porque o homem ou ele coloca a culpa em alguém, ou se é uma pessoa que crê em Deus, ele coloca a culpa em Deus ou em Satanás. Mas ele mesmo está sempre livre da culpa, está sempre livre do erro cometido, mas as circunstâncias é que o fizeram errar. Eu quero hoje falar de um salmo, o Salmo 51, que é o salmo em que um homem que era considerado na Bíblia um homem segundo o coração de Deus, ele comete um pecado terrível, ele adultera com uma mulher chamada Betseba, e após esse adultério, ele mata o marido de Betseba, chamado Urias. No momento de arrependimento, Davi então elabora esse Salmo 51, em que é um salmo em que ele mesmo diz quem cometeu o erro, qual foi o motivo desse erro. E o Salmo 51 nos diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Reparem bem, irmãos, a culpa é dele, a transgressão é dele, o pecado é dele. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde o ventre da minha mãe. Irmãos, o que Davi está falando aqui? Quem cometeu o pecado fui eu. Quem errou fui eu. Ele não está colocando a culpa em Betseba, ele não está colocando a culpa em Urias, ele não está colocando a culpa nas circunstâncias daquele momento em que ele deveria ter ido para a guerra e não foi, e que de repente ele sai no palácio e vê uma mulher tomando banho ali nua, e sente o desejo por ela, e esse desejo atrai a ela até que ele comete o pecado. Mas ele, de maneira nenhuma aqui, de modo nenhum, ele põe a culpa em Deus, ele põe a culpa nas circunstâncias, ele põe a culpa na mulher que estava ali. O culpado era ele. E esse era das razões porque Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia os seus pecados. E é isso que nós temos que aprender com Davi. Nós temos que aprender que quando pecamos, nós pecamos primeiramente contra Deus. As consequências virão às pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos. Eles sofrerão conosco. Mas nós pecamos primeiro contra Deus e o erro é nosso, a falha é nossa, não é daquele que está ao nosso lado, não é da mulher que nos tenta, não é do homem que nos tenta, não, mas é nosso erro, é nosso pecado.
E o interessante é que na continuação desse salmo, Davi sabia que somente Deus poderia lhe dar o perdão. No versículo 7 ele diz o seguinte: purifica-me com esopo e ficarei de puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Davi sabia que somente Deus poderia fazer isso. E no versículo 10 ele diz o seguinte: cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Irmãos, prestem atenção. Primeiro ele reconhece o seu pecado. Depois de reconhecer que a culpa é dele, agora ele entende que somente Deus poderia perdoá-lo e dar-lhe um novo coração. Para quê? Para que ele tivesse novamente a alegria da salvação. Irmãos, quanto de nós, quando pecamos, quando erramos, e não entendemos que o erro é nosso, e não nos colocamos diante de Deus pedindo perdão, perdemos a alegria da salvação. Muitas vezes nós não entendemos que se nos achegarmos a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas nós não fazemos isso. Nós carregamos aquele pecado, nós carregamos esse fardo conosco, e a alegria da salvação vai saindo, vai acabando. Nós não temos mais alegria em pregar o Evangelho, nós não temos mais a alegria de falar do Senhor. Mas quando Deus nos dá novamente essa alegria da salvação, aí nós podemos fazer o que Davi diz que vai fazer aqui no versículo seguinte, que é o versículo 13. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Olha a diferença, irmãos. No começo, um homem, um pecador, que pede perdão a Deus, que reconhece as suas falhas e os seus pecados. Depois, ele entende que somente Deus pode perdoá-lo e dar-lhe um renovo espiritual, dar-lhe uma mudança de vida. Mas para aquele que quer essa mudança de vida, para aquele que quer essa alegria da salvação de novo, aí sim, irmãos, para ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor. Aqueles que um dia erraram como ele errou, ele vai ensinar que se eles se achegarem a Deus, se pedirem perdão, se reconhecerem os seus pecados, Deus os perdoará. E é assim conosco, irmãos. É assim a vida cristã, reconhecendo sempre o nosso pecado, reconhecendo que somente Deus pode nos dar o perdão. E através desse perdão, depois que nós o recebemos, passar a falar de Deus, da sua misericórdia, das suas consolações e do seu amor para com aqueles que também pecam, e assim eles falando para outras pessoas. Assim funciona o Evangelho, assim funciona a vida cristã. Reconhecer que é um pecador, não colocando a culpa nos outros, reconhecer que Deus nos perdoa e assim ensinar aqueles que necessitam conhecer a Deus. Irmãos, espero realmente que tenham gostado e, como eu disse no início, comentem, compartilhem, apertem aí o sininho e logo estaremos com um novo estudo no canal Tato Paulino. Abraço, Deus os abençoe.